Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Christian Soares Mendes e estamos de volta com a nossa disciplina de Fundamentos da Teoria Econômica, ministrada aqui pela Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje iremos falar sobre um tema bem interessante que é moeda, tá? Nessa aula de hoje, então, nós iremos tratar sobre alguns temas, como a questão da política monetária, os tipos de moeda, evolução da moeda, características e funções que ela possui na economia, tá? Vale salientar que aqui não iremos entrar em tantos detalhes, não vamos fazer aqui uma aula de história, retomamos desde os primórdios, de quando surgiu a primeira moeda e tudo mais, mas sim dar um panorama um pouco mais geral sobre os principais tipos de moedas, desde quando surgiu essa relação comercial e de transação ao longo dos séculos, das décadas aí, em nosso país e no mundo, claro, né? Então, vamos lá. Dando início, é importante a gente entender o que seria uma política monetária. Sempre que falarmos em moeda, sempre estaremos falando sobre o lado monetário da economia, ou seja, né, a questão da transação e da circulação de moeda. E o que essa política monetária ela nos diz? Né? Ela está, de certo modo, relacionada, né, com o controle de moeda, a demanda e a oferta de moeda que existem na economia, com o produto interno bruto, como vimos na nossa última aula. Ela tem relação direta com a inflação, as taxas de juros. Né? Então, a política monetária, ela, de certo modo, ela se preocupa unicamente em adequar a quantidade de moeda que nós temos dentro da economia, né, às necessidades que são inerentes a ela. Né? O principal órgão responsável, né, o órgão responsável pela execução dela, da política monetária, é o Banco Central. Aí a gente tem, claro, as suas ramificações, que isso vocês vão ver com mais detalhes nas disciplinas futuras. Né? Então temos aí o Copom, né? Outros órgãos que compõem aí todo esse lado monetário aí. A política monetária, então, nós podemos dizer que ela possui dois lados. Um lado que nós dizemos que é a política monetária expansionista, isto é, como o próprio nome já diz, expande, né? Ela aumenta a quantidade de moeda em circulação. Tá? Então, quais que são os mecanismos que o Banco Central, né, que a economia ela pode adotar para aumentar a quantidade de moeda em circulação? Então, eu elenquei aqui três mecanismos. Temos aí, né, operações de open market, que dizem respeito à compra e venda de títulos. No caso, para aumentar a quantidade de moeda, o governo ele vai comprar títulos. Que títulos são esses? São os chamados títulos da dívida ou títulos do Tesouro Direto. Esses títulos são um papel que é emitido como se o governo ele estivesse financiando a sua dívida. De que modo? Ele vende esse título, a população compra esse título e ajuda o governo a quitar, a pagar a sua dívida com uma promessa de pagamento futuro, corrigido aí a uma taxa de juros, inflação, correção monetária. Temos também o que nós chamamos de taxas de depósito compulsório, que são aquelas taxas que os bancos são obrigados a depositar e pagar, né, um percentual de todo o depósito à vista feito nos bancos, que devem ser transferidos automaticamente para o Banco Central. Só para terem uma ideia, seria vocês pensarem o seguinte: a cada R$ 100 que eu deposito, vamos supor que essa taxa de depósito compulsório, né, ela seria de 10%. Então, automaticamente, para cada R$ 100 depositado, o banco, né,
a agência bancária ela teria que colocar como fundo, né, como uma taxa, com um depósito compulsório para o Banco Central, R$ 10. Então, para cada 100, R$ 10 entra como depósito compulsório. Tá? Uma forma de garantir. E as taxas de redesconto, que são as taxas referentes a empréstimos que o Banco Central pode fornecer aos bancos para suprir fluxo de caixa, né, quitar dívidas e, enfim, né, recorrer, né, salvaguardar os bancos. A política monetária contracionista, por sua vez, ela simplesmente tem o sentido contrário. Então, ela tem o sentido de quê? De reduzir a quantidade de moedas em circulação. No caso da expansionista, como o caso do open market, qual que é a ideia? É que os bancos vão comprar os títulos das pessoas, então ela vai jogar mais dinheiro em circulação. Na contracionista, o governo ele já vai vender títulos da dívida. O governo não, né? O Banco Central. Ele vai vender títulos da dívida de modo a retirar moeda de circulação. Retirando moeda de circulação é uma política contracionista. Aumento das taxas de depósito compulsório, então quanto maior for as taxas, então ao invés de ser 10%, se passar para 20%, então você também vai reduzir a quantidade de moeda em circulação. O mesmo vale para as taxas de redesconto, que são, né, os juros que o Banco Central cobra para efetuar empréstimo aos bancos comerciais, né? Então, fechamos aqui. Políticas monetárias, teremos então open market, taxas de depósito compulsório e taxas de redesconto. Claro que aí o nível de taxa de juros vai influenciar, né? Quanto maior os juros, menor será a vontade, né? O desejo que as empresas, que a população terá para realizar empréstimos junto aos bancos, financiamentos, tudo isso dificulta. Então, maiores taxas de juros vão impactar também de forma negativa, né? Seria uma política monetária contracionista, então juros menores, política expansionista, juros maiores, políticas contracionistas. Mas, beleza, Christian, você explicou para a gente aí política monetária, mas então o que seria a moeda? Qual que é o conceito de moeda que a gente poderia dar? Podemos então descrever, né, ou definir de uma maneira bem geral que moeda ela seria uma unidade de medida de valor ou monetária que é aceita pela população, pela sociedade, para aquisição de bens e serviços, né? Seja na troca, como forma de troca e de meio de pagamento, né? Para a compra de bens e serviços. Então, assim, a moeda, até ela chegar no padrão que ela encontra hoje, né? No real, no dólar, no euro, no ien, na libra e tudo, ela passou por um longo processo de evolução, né? Que foi tomando características para que ela se tornasse o que é hoje. Então, quando a gente fala em moeda, vale a gente lembrar o seguinte, que a primeira forma de moeda que nós tivemos foi, né, claro que aí a gente é uma história muito mais detalhada, mas aqui vamos só explanar de uma maneira mais geral, foi o que a gente chama de moeda mercadoria. Por quê? Porque era por meio da troca, né? Era através do que a gente chama de escambo. Isto é, a troca de mercadoria entre duas partes. Mas para que houvesse, né, de maneira correta, né, essa troca, né, de produtos aqui, seria preciso haver o quê? O que a gente chama de dupla coincidência. Aquilo que eu quero trocar, a outra pessoa, ela necessariamente também deve querer trocar, né? Então, se eu estou com um pacote de 10 quilos de arroz e a outra pessoa, e eu estou querendo trocar arroz por carne, a outra pessoa que tem carne sobrando, ela tem que estar querendo arroz. Do contrário, essa troca ela não vai existir.
Qual que era o grande problema desse tipo de troca? É que os produtos eles eram perecíveis, né? Como é que você ia antigamente, né, há muitos anos atrás, você iria dividir, não, mas eu não quero um porco inteiro, eu quero metade de um porco. Não tem como, né? É meio complicado. Então, o processo de durabilidade, de divisibilidade, né, ele era muito complicado. Então, por isso que muitas vezes era utilizado como, por exemplo, sal, açúcar, concha, gado, né, o animal, tudo isso era utilizado como forma de meio de troca, né, como forma de adquirir um bem que se desejasse. Contudo, né, como tudo evolui, foi surgindo outras formas de troca, como a utilização de metais preciosos, né? Aí começa a surgir o que? O ouro, a prata, o bronze, né? Que é o que veio a ser chamado de moeda metálica. Então, começa a ser utilizado, começa a ser comercializado para compra de bens e serviços o pagamento feito por isso, né? Através de bronze, cobre, prata e até mesmo ouro, né? Então, aquela caça pelo ouro, ela se dava justamente por isso, porque é algo extremamente raro, então havia a necessidade das pessoas terem esse produto para realizar compra, né? Quanto mais ouro tivesse, mais rica ela seria. Mas qual que era o problema, né, e a dificuldade que se tinha da questão da moeda, da moeda metálica, né, do ouro? Era a questão do transporte, da divisibilidade, do peso daquele dinheiro, né? Você ia andar com um saco de moedas de ouro, né? Então você era muito mais suscetível à pilhagem, né? Ao roubo, o saqueamento no transporte desses dinheiro, dessas moedas era muito comum nessa época. Então qual que era a alternativa? Qual foi a alternativa que começou a surgir ao longo desse processo? Foi que começa a surgir praticamente o que a gente conhece como sendo como os bancos de hoje, tá? Então, esse processo começa a ter essas que seriam chamadas casas de custódia, né? Então, é a partir daí que surge o que a gente chama de moeda papel, né? Que facilitaria muito essa comercialização, né? Então, essa casa de custódia, ela faria o quê? Seria um local onde o indivíduo ele depositaria o seu ouro, a sua prata, e ele, em troca disso, daquele local que estaria guardado o seu ouro, a sua prata, o seu bronze, a sua moeda metálica, ele receberia um certificado de depósito, que informaria, assim, né, a quantidade de ouro, de prata que ele teria ali depositado. Né? Então é aí que começa a surgir, né, o que? Eles começaram a perceber que ele não precisava mais de levar ou comercializar o ouro em espécie, mas sim bastava utilizar o que? Esse certificado. Então começou a se comercializar o certificado. E aí que começa a surgir a moeda papel e o lastro de moeda. Então a moeda ela passa a partir dessa época a ser lastreada pelo ouro, né? Então é aí que é a época que surge o padrão ouro de comercialização, tudo isso. Então há um lastro de moeda. Mas assim também como tudo evolui, esse processo do padrão ouro ele começa a se encerrar, né? Justamente por quê? Porque perceberam que não era necessário a sua utilização como forma de lastro. Então, tudo isso fez com que, né, claro que se a gente for analisar aqui de maneira mais detalhada, né, o padrão ouro ele veio a se encerrar em meados da Primeira Guerra Mundial. Justamente por quê? Porque naquele período foi necessária uma emissão muito grande de moeda.
E o padrão ouro, né, o lastreamento por moeda pelo ouro, exigia que cada país tivesse sobre sua custódia, sobre o seu domínio, né, em suas reservas, uma quantidade excessiva, né, uma quantidade expressiva de moeda, o que acabou não sendo suficiente, né, que isso tudo começou a acabar, né. Então, por volta de 1900, da Primeira Guerra Mundial, né, depois com o Tratado de Bretton Woods e tudo mais, é claro que aqui a gente não vai entrar em detalhe disso, mas só para explanar, o padrão ouro ele se encerra e começa a surgir o que, né? A emissão, a emissão de um papel moeda, né? Ou seja, uma moeda que é conhecida como a nossa atual moeda, que é a moeda fiduciária, que é única e basicamente baseada na confiança, né? Ela é uma moeda que não tem, de certo modo, lastro, ou seja, ela é baseada unicamente na confiança que o mercado e que a economia ela vai ter sobre aquele dinheiro. Isso significa que, a partir do momento em que um país, em que uma economia, ela perde confiança em sua moeda, essa moeda começa a cair começa a se perder, né? Ela começa a se acabar, por assim dizer. Tanto que, se a gente for olhar no histórico do Brasil, nós já tivemos uma quantidade enorme de padrões monetários, de tipos de moeda, cruzado, cruzeiro, cruzeiro novo, né, réis e por aí vai. Até conseguimos chegar no atual moeda nossa, que é o padrão, né, o nosso plano real, que foi atualmente a nossa moeda, é a moeda mais forte que o Brasil já teve, né? Justamente por todo o processo que foi de construção. Mas quem quiser mais detalhes, depois vocês procurem, né, a respeito desse processo aí de Bretton Woods, do fim do padrão ouro, da nossa moeda fiduciária. A ideia é só uma explanação mais generalizada aqui. Além da moeda fiduciária, a gente tem também o que a gente chama de moeda escritural ou a moeda bancária. Ela ajudou muito, né? Ela permitiu aí que os meios de pagamento eles se multiplicassem de maneira expressiva, ou seja, né, por meio dos cheques, transferências, né, o cartão de crédito, né, o dinheiro de plástico, né, digamos assim, o cartão. E hoje, claro, né, que a gente ainda tem a possibilidade de transações tudo via internet. Então isso facilitou ainda mais com o advento da internet, facilitou e muito as transações, né, que elas podem ser feitas de forma imediata, né, seja via transferência, seja via hoje, né, com o surgimento do Pix. Então tudo isso veio favorecer e facilitar as transações comerciais. Claro que também não podemos deixar de falar do que a gente tem chamado de moeda virtual, né? As conhecidas moedas, as criptomoedas, né? Que surgiram aí em meados desses anos 2000 para cá, né? 2008, 2010, com o surgimento dessas moedas, muita coisa se alterou. Então, elas também modificaram muito, né, assim, a forma de comercializar, né? A grande questão é porque ela também é uma moeda que ela não tem lastro e ela se modifica muito rapidamente, né, a forma de minerar, né, de conseguir captar essa moeda, né? E ela tem sido muito criticada muitas vezes, né, dada essa questão de lastro, né, de falta de regras, de controle de sua utilização de uma maneira mais rígida, né, pelos bancos centrais. Claro que alguns outros bancos aí, alguns países já até adotaram algumas medidas, né, para com essas moedas. Dando continuidade, então, feita essa primeira explanação aí sobre a evolução do processo da moeda, de como que ela se evoluiu ao longo dos anos, é importante a gente observar o seguinte, que tudo fez esse processo de evolução, ele só se deu justamente por conta das características que foram se exigindo dessas moedas. Então, por isso que ela
ela precisa de quê, né? A moeda, as principais características dela, a gente pode elencar essas 5. Primeira, durabilidade. A moeda, então, ela tem que ter duração, né? Ela não pode se perder, né? Então, um alimento pode perder, já a moeda, ela não desgasta, né? E quando desgasta, você pode fazer a troca dessa moeda por uma moeda nova, né? Da homogeneidade. Uma nota de R$2 tem que valer R$2, uma nota de 10 tem que valer 10, né? Então, a divisibilidade, né? A possibilidade aí de fracionar a moeda, né? Então, nós temos aí compras que você pode fazer de R$1,95, então você tem a possibilidade de fazer essa dedução, essa ramificação, essa divisão da moeda, né? A raridade, justamente porque você não vai encontrar em todo lugar, qualquer esquina que você passar, você não vai encontrar uma nota de R$50. Tudo que tem em abundância demais, ele não é muito valorizado. Então, por isso que a moeda ela tem essa característica de ter raridade, né? Então, por isso que quando a gente fala que o processo de valorização e desvalorização da moeda tem a ver, de certo modo, também com esse processo de raridade, né? Do valor que ela detém, né? E facilidade de manuseio e transporte, né? Você pode estar aí com R$1 milhão na carteira e utilizando apenas um cartão, ou às vezes só o seu celular, né? E fazer algum tipo de transferência, né? Queria a gente estar aí, né, com R$1 milhão aí agora no bolso. Além das características, temos também as suas funções, tá? Então, a moeda, ela possui as suas funções. Podemos elencar aqui 4 tipos de funções que a moeda possui. Então, lembrando, quando um país e a sua moeda ela começa a perder as suas funções, essa moeda ela está encaminhada para o seu fracasso, né? A partir do momento que ela não é utilizada mais como, por exemplo, intermediária de troca, como meio de pagamento, como medida de valor, como medida de reserva de valor, que são as suas características. Reserva de valor é que aquela moeda ela vai preservar aquele mesmo valor que ela tem ao longo do tempo. Então, R$10 em 1996 é a mesma coisa que R$10 em 2021. Agora, o poder de compra que esses R$10 vão ter, tinha em 96 e tem hoje em 2021, são diferentes. Isso é claro, tá? Mas percebam que a nota, né, os 10, a reserva de valor dela permaneceu ao longo desse tempo. Se você deixa ela debaixo do colchão, ela não vai render nada. Ao passo que se você aplicar esse dinheiro, ele vai ter um rendimento, que são os juros, né? Mas isso não entra aqui em questão. Além disso, vale salientar que temos dentro da moeda agregados que a gente pode caracterizar aqui como agregados macroeconômicos, né? Que são formados, que são a nossa base monetária da atividade econômica. Por quê? Porque é o total de reais de moeda em poder do público mais os volumes de reservas que são mantidos aí pelos bancos. Percebam aqui que a gente tem esses M's, né? M1, M2, M3 e M4. À medida que você vai descendo aqui até o M4, você vai aumentando a rentabilidade. E ao passo que à medida que você está mais próximo do M1, você tem maior liquidez. O que isso significa? O dinheiro em espécie, o papel moeda em poder do público, é a moeda em espécie mesmo. Então, ela é a que mais possui liquidez, né? Você tem o dinheiro em mão, você pode ir lá e comprar o bem que você quiser. Ao passo que a partir do momento que aquele dinheiro ele está sendo aplicado, não quer dizer que ele não tenha liquidez. Vai ter, só que você tem um custo maior de transação, né? Você não consegue, às vezes, se você comprou um título do Tesouro, eu quero pegar amanhã. Você não vai conseguir, às vezes, pegar amanhã. Você tem lá, vamos supor, R$100 mil no banco. Aí você vai querer pegar já sacar ele amanhã. Você vai conseguir sacar esse dinheiro de imediato? Não vai. Porque o banco vai ter que fazer todo o manuseio necessário para conseguir te passar o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro ele não está lá, ele está e não está, né?
Por quê? Porque o banco empresta o seu dinheiro, né, aplica aquele dinheiro, mas tem contabilizado que você tem esse valor para com ele. Tá? Então, sempre quanto mais próximo do M1, maior liquidez. O que não e quanto mais próximo do M4, maior rentabilidade. Não significa que no M4 você não tenha liquidez, tá? Até porque o M4, onde seria aqui, por exemplo, títulos do Tesouro, que poderia estar encaixado aqui também, é o que tem maior, os que tem mais rentabilidade e que também tem maior liquidez, porque você tem a garantia de que vai receber aquele dinheiro. Outra relação importante que a gente então pode observar, se tratando desses agregados macroeconômicos, é a relação que existe entre M1 e M4. Tá? O que isso significa? Quanto menor for o valor, a quantidade de dinheiro no M4 e maior a de M1, maior vai ser o grau de monetização da economia, ou seja, mais dinheiro a população tem em público e menos ela tem aplicado. Ao passo que o inverso também se confirma. Quanto menor for o M1 e maior for o M4, mais dinheiro, menor é o grau de monetização da economia. Tá? Então, é isso que a gente chama de grau de monetização e de desmonetização da atividade econômica. Agora, vamos perceber o seguinte. Então, como que é feita a demanda por moeda? Nós podemos descrever que a demanda por moeda ela vai estar relacionada a algumas questões. Né? A questão relacionada à transação, né? Transação mesmo, né? De compra, de pagamento, de gastos, né? Do cotidiano nosso. A precaução, né? Incerteza quanto a recebimento de pagamentos. Né? Então, por exemplo, é você guardar, né? Ter uma poupança. E aí mesmo a especulação, né? Como mercado acionário, tudo isso vai influenciar, né? Esses meios que nós temos aqui, né? De transação, precaução e especulação vão influenciar e muito a forma de demandar moeda. Agora, quando se trata de oferta de moeda, aí a oferta de moeda ela vai ser fornecida pelos seus agentes. Né? Quem seriam esses agentes e quais que seriam as suas funções e ações de atuação? Né? Seria o banco dos bancos, né? O Banco Central, que é o banco dos bancos, né? Onde se depositaria todos os fundos, o banco do governo, né? Que o governo no intuito de práticas monetárias, e banco depositório de reservas internacionais, com o intuito da defesa nacional, controle de câmbio, controle, né, no caso de divisas, né, internacionais, que seria aquele montante de reserva internacional que a gente teria. Lembrando que o único órgão, né, a única instituição capaz de ofertar moeda é o Banco Central. Né? Então, ele que seria responsável aí pelo estoque monetário da nossa economia. Então, pessoal, ficamos por aqui hoje e a nossa próxima aula será sobre inflação. Beleza? Um abraço e até a próxima.